da defesa por 1h30. Doutor, começando 17h07. Muito obrigado, doutora. Primeiramente, saudação a todos. Doutora Maria Luísa, uma honra e um privilégio dividir o plenário com a senhora. Doutor Lucas, tem meus agradecimentos, não só por hoje, mas pela competência com que gere o Ministério Público da Comarca, a todos os servidores, funcionários que estão aqui nos auxiliando hoje, os policiais militares que nos providenciaram desconta, e aos senhores e senhoras jurados. Um primeiro esclarecimento. O papel do advogado aqui hoje é não só defender os interesses do cliente, mas ser um instrumento, como todo advogado é, principalmente, de acesso à justiça. Eu não estou aqui para defender o meu cliente custo custar, independente do que é legal, do que é justo. Estou aqui para que ele tenha acesso à justiça e acesso à pena mais justa pelo crime que ele confessa que cometeu. Com esse papel que eu queria desempenhar, os atores mais importantes são os senhores. Os senhores hoje estão aqui com o destino de um ser humano nas mãos para decidir, conforme a consciência de vocês, conforme o seu senso moral, o que é justo e qual é a punição aplicada ao caso ao Everson, que se coloca aqui à disposição da justiça de vocês para ser sentenciado. Um segundo esclarecimento. Quanto ao fato de não ter sido representação por lesão temporal leve, diferente das lesões que o Igor Victor infligiu no Everson, um conflito muito simples, porque não foram lesões corporais leves. Seria muito simples, como o Dr. Lucas mencionou, trazer eles aqui um dia no juizado especial, fazer uma reunião de conciliação e depois eles pagarem uma cesta básica pelo fato de terem dado 18 facadas no Everson, deixado ele ensopado em sangue, e ainda tentaram impedir o socorrista de atendê-lo quando chegou ao local. Isso, claramente, é a tentativa de homicídio. Eu, na minha carreira, que confesso pode ser breve, nunca vi alguém levar 18 facadas, ou no caso, alguém desferir 18 facadas em alguém, e não ser iniciado por tentativa de homicídio. E o tentativa de homicídio, lógico, é uma ação penal incondicionada, pública, de competência exclusiva do Ministério Público. Então, isso não é uma crítica, é um apelo ao representante do Ministério Público da Comarca. A prescrição, nesse caso, é de 20 anos e ainda há tempo suficiente para denunciar, fazer um inquérito e fazer com que o Vitor e o Igor respondam efetivamente pelo que eles fizeram, ao qual o Everson está aqui respondendo hoje. Passado isso, entrando aqui no caso que trouxe todos nós aqui hoje, quero dizer que a defesa não vai culminar por impunidade. Eu não estou aqui hoje para pedir a absolvição do Everson, até porque ele como pessoa, sem querer, querendo, que efetivamente ele desferiu um golpe de pedaço de pau, esse caminho na ilha, e realmente, isso aí, por tudo que consta nos autos, é um objetivo, colocou a vida dela em risco. O que eu quero esclarecer para os senhores, conforme a lei, é que de forma alguma a conduta do Everson pode ser considerada como motivada por um motivo fútil. O motivo fútil, segundo a previsão do Código Penal, não é um motivo que vocês, pela nossa consciência, considerariam fútil. Até porque não existe motivo para tirar uma vida. Tratando-se de um caso de homicídio, de tentativa de homicídio, qualquer motivo é fútil. A gente está falando aqui de uma definição legal de fútil. Uma definição legal, fútil é aquilo que é juridicamente insignificante. É muito simples. Juridicamente insignificante. Um crime jamais vai ser juridicamente insignificante. O direito penal versa sobre aquilo que é socialmente inaceitável. Última ratio. O último recurso, quando nenhuma das outras áreas do direito basta. O direito penal capitula no artigo 155 do crime de furto. A partir do momento que toda a discussão, e isso conforme todas as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa errada, a partir do momento que toda a discussão, que eventualmente culminou com a agressão praticada contra o Dona Hilda,
teve origem em uma acusação de furto, isso não é motivo fútil. Simples objetivo assim. Em segundo lugar, a partir do momento em que essa discussão avançou, se transmutou, se tornou uma troca de agressões, vias de fato, mesmo que eventualmente nem todas tenham acertado, mas que eles estavam um tacando pedra no outro, um dando colado no outro, tentando se agredir, a gente tem que reconhecer que houve um segundo momento em que essa discussão também, que inicialmente começou por conta de uma acusação de furto, se tornou algo diferente disso. O Everson não saiu da casa dele, foi direto na casa do Mailda, querer buscar uma retaliação por conta do suposto furto. Ele foi atrás do Igor, tentou brigar com eles, xingou, bateu, apanhou, e aí, eventualmente, depois que ele já viu que não tinha o que fazer contra o Igor e o Victor, estavam em dois, ele corria atrás deles, eles corriam, tacavam pedra de longe, não tinha o que fazer. Ele virou para trás, segundo, duas testemunhas que nós ouvimos aqui hoje, depois de levar uma tijolada na cabeça, que ele não lembra, mas é normal você levar sofreu uma concussão, né? Levar uma colada, uma pedrada na cabeça. E o que acontece imediatamente após. Só depois disso, ele entrou na casa e ele completamente acabou, segundo ele, sem intenção, agredindo a dona. Então nós temos um segundo crime de lesão corporal que antecedeu a agressão completamente praticada por ele contra o marido, que por si só já afastaria a futilidade da conduta, a suposta futilidade da conduta. Você ser furtado, você ser agredido, justifica matar alguém? Lógico que não. Justifica tentar matar alguém? Não justifica. Mas é um motivo fútil. Tem que ser condenado? Tem que ser condenado. Está previsto no Código Penal. Artigo 121, matar alguém. Não modalidade de tentar. Estou pedindo para vocês absorverem ele, falar que ele não fez nada, porque ele segue aqui sem nenhuma reflexão jurídica pelo que ele fez. Não estou falando que isso aqui não é uma tentativa de homicídio por um motivo fútil. Passando adiante, para as supostas lesões que o Everson teria infligido no Igor e no Victor. Confessou também contra a lesão praticada contra o Igor, contra o Victor. A lesão do Igor, nem ele sabe de onde veio. Então acho que era um pouco coerente você querer condenar o Everson sem que nem a vítima sabe que foi a lesão. E temos também aqui a acusação pelo crime de desacato. O Everson teria xingado os policiais militares que estavam fazendo isso contra dele no momento que ele foi exposto pelo SAMU. Também, algumas considerações aqui acerca do crime de desacato. Você considera um desacato quando você ofende um funcionário público em função do dever público que ele está cumprindo. O Everson, no caso, ele claramente não estava xingando os policiais porque eles eram policiais, porque eles estavam fazendo o trabalho dele. Ele estava descontrolado. Todo mundo foi unânime contra isso. Acho que exceto ele, né? Não está descontrolado, nunca acho que está. A partir do momento que você está descontrolado, você está xingando todo mundo, você pode falar em injúria, calúnia, mas não é desacato. Ele não estava xingando os policiais que estavam falando de ser policiais. Provavelmente ia xingar qualquer outro com facilidade no momento. Mas enfim, foi muito coerente no depoimento dele. Vocês estão aqui para condenar o Everson, uma pena que talvez não seja aquilo que se espere quando você é colocado no júri. Algo que seja definitivo na vida da pessoa, algo que vá privar ela de ver os filhos crescerem de uma vida toda. Não é, mas ele também não matou ninguém. Ela lembrou da vida. Se ela teve sequelas, isso não foi provado nos autos que a gente falou aqui, ela está viva. Assim como o Everson está vivo, assim como o filho dele também está vivo, porque ela está precisando de um pai. Então, um apelo que a defesa faz a vocês
senhores advogados, é que, ao exercer seu julgamento, os senhores o façam com compaixão, com misericórdia, porque dois errados não fazem o certo e violência gera violência. Não adianta querer exercer uma punição desproporcional aqui em cima de uma pessoa, porque sempre vão lembrar de uma pessoa que vocês estão julgando, porque isso volta, isso volta. A justiça, ela sempre tem reflexos, sejam eles imediatos ou imediatos. Então, nós estamos aqui simplesmente pedindo que não seja aplicada a ele uma pena maior do que aquela que efetivamente deveria ter feito. O que ele efetivamente fez foi isso, mesmo atenuada a falta de intenção dele no momento em que ocorreu de fato ali, não dá para falar que ele não assumiu o risco de causar uma lesão potencialmente fatal na vítima. Mas não foi por motivo fútil. Então, eu acredito que esse risco, anteriormente, a agressão, que não justifica a agressão, mas se faz com que isso avançando. Nós temos aqui uma denúncia que foi baseada, basicamente, no depoimento de duas das vítimas, né? Do Vitor e do Igor. Foram os únicos que viram o Everson supostamente avançar diretamente contra a Hilda e desferir uma paulada na cabeça dela. Foram os únicos que disseram que foram duas ou mais pauladas, né? Somente o Igor e o Vitor. O Igor e o Vitor, os dois sentaram aqui hoje, na frente de vocês, falaram que no momento em que o Sr. Oswaldo, o socorrista do SAMU, chegou no local, o Everson se levantou da cama e tentou atacar ele com um facão. O Oswaldo disse aqui para vocês, expressamente, que isso nunca aconteceu. Certo? É apenas algo a ponderar. Se eles meditam sobre isso, podem ter medido sobre algo mais. E essas supostas duas ou mais pauladas não têm respaldo nenhum nas provas produzidas no processo, exceto no depoimento do livro do Vitor. Gostaria de debater um ótimo argumento levantado pelo Dr. Lucas a respeito da ausência de correspondência direta entre o número de lesões verificadas numa vítima e o número de atos agressivos praticados. O doutor disse que não é porque você levou 10 tiros que você vai ter 10 de entrada e 10 de saída. Perfeito. Mas no mínimo 10 de entrada vai ter. A não ser que você admita que entrou duas balas pelo buraco. Vão ter 10 ou mais. Contando a entrada e saída. Se a pessoa levou 4 golpes de facão, ela vai ter 4 ou mais lesões cortantes. Dependendo de onde pegou. Mas se uma pessoa levou 2 pauladas na cabeça, ela nunca vai ter uma hematoma só. Os senhores concordam que é uma conclusão lógica? Uma agressão só pode gerar mais de um ferimento, mas 2 agressões não geram um ferimento só. Então, assim, partindo disso, eu acredito que nós devemos relativizar tudo que foi declarado aqui pelo Vitor, pelo Igor, porque são discrepâncias demais não com a história que os dois contaram, que com certeza foi bem combinado, mas com a realidade. Levando em conta que o Everson desferiu um golpe só e logo após foi pedido, concordo, mais uma vez, com o representante do Ministério Público, que a fração de diminuição da pena tem que ser aplicada sobre o máximo de 3 terços. Dentro das possibilidades que o Everson tinha para praticar uma lesão no local, no dia dos fatos, dentro de toda a julga prática que se desenhou, o único instrumento que ele dispunha era o pedaço de pau, e esse instrumento de pedaço de pau foi utilizado da maneira mais, como é que eu posso dizer, de uma maneira que não seja delicada, com a menor lesividade possível dentro do conjunto de possibilidades de uma pessoa agredindo a outra com a palavra na cabeça.
sempre vai ser ruim, mas isso não foi tão ruim quanto poderia ter sido. Novamente, não quero passar o plano. A pessoa cometeu o crime, ela tem que ser punida, mas não pode ser punida desproporcionalmente. Eu gostaria de aproveitar o tempo que me resta, que é bastante, para revisar alguns dos depoimentos que nós ouvimos aqui hoje, acerca dos fatos imediatamente anteriores à agressão intensamente praticada pelo Everson. Por tudo que foi contado, não dá para estabelecer um nexo de causalidade que nós costumamos utilizar no jargão jurídico entre o furto da quantia da carteira do Everson e a lesão que foi praticada pela Lívia. Por tudo que nós ouvimos aqui hoje, muita água correu embaixo da ponte metafórica entre a ação que supostamente motivou o crime e o crime que foi praticado. Nós temos, segundo o primeiro desses testemunhos, uma míriade de xingamentos indizíveis e recordáveis que foi proferido contra o outro via pública, ou arremesso de pedaços de pedra, tijolo, algo, tudo que houvesse na frente, durante um período prolongado que as partes ficaram se xingando. Depois disso, uma pequena altercação ali, umas vezes de fato, entre o Everson e o Victor, que logo depois o Victor saiu do fogo e o Everson no caos. Depois disso, nova troca calorada de ofensas entre as partes. Depois disso, um novo projétil arremessado, no caso acertou a grupo do Everson, que ele disse que não se lembra, mas natural, devido à natureza da lesão. Tudo isso entre o começo da discussão e o final da discussão, que foi com a dona Hilda fatidicamente sendo agredida. Por tudo isso, eu considero, sinceramente, espero que possa convencer os senhores jurados a considerar também, que não dá para considerar, não dá para estabelecer que o motivo pelo qual houve a agressão foi o furto. O furto nem sequer foi praticado pela dona Hilda. A dona Hilda não tinha nada a ver com a história, além de ser mãe do Victor e do Igor. O Everson, sim, queria exercer retribuição por causa do furto, mas sobre o Victor e o Igor. Essa agressão, por tudo que ouvimos aqui hoje, praticada pelo Everson e pela dona Hilda, foi algo completamente aleatório, fruto de uma mente que está descontrolada pelo uso de substâncias psicoativas, pelo uso de álcool, de cocaína. Foi uma ação despropositada. O que ele podia ganhar agredindo a dona Hilda? Nada. Nada. Despropositada. Sem motivo fútil, né? Sem motivo nenhum. Então, eu considero, sinceramente, que a gente não pode, aqui hoje, atribuir o furto praticado pelo Igor à agressão praticada pelo Everson. Não podemos aqui hoje atribuir o furto praticado pelo Igor à lesão praticada pelo Everson. Sendo assim, novamente, esse é o elemento fundamental da defesa aqui hoje. Como eu disse, eu não quero que ninguém saia impune, porque eu somente quero ser aplicado conforme o foi praticado. Dito isso, o que nós vimos aqui hoje, não dá para se responder sim ao quesito que pede uma qualificadora como motivo fútil a ação completamente praticada pelo Everson. Dito isso, senhoras juradas, indo aqui os quesitos, para que não sobre dúvida. Desculpa. Ah, sim, tá certo. Quanto à materialidade delitiva, sim, aconteceu. Aconteceu. Autoria, provavelmente, não confessou, sem dúvida quanto a isso. Absolvição? Não foi opinião para absolvição. Certo. Onde é que está o quesito aqui, gente?
Sexto quesito. Ponderal, agir por motivo fútil consistente em agir como retaliação após uma discussão com o Irma Martins Santana e Vitor Santos Gaspar, filhos da vítima, sobre uma suposta subtração de quantia de dinheiro por parte desses. Jurados, apela à humanidade de vocês que por questão de justiça. Justiça é igualdade. Justiça não é vingança, não é proibição. Justiça é equilíbrio. Por justiça, o sexto quesito, as pessoas vão. Por fim, eu não vou gastar o tempo dos senhores desnecessariamente, está todo mundo cansado, todo mundo ficou aqui o dia todo, e o ser humano tem um limite para a atenção que pode estender a qualquer coisa que seja. Então eu não vou ficar aqui memorizando desnecessariamente, até porque eu não creio que poderia servir mais à proteção dos senhores do que tudo que os senhores viram aqui hoje. Mas apenas isso. Eu reconheço que o furto, uma agressão, apesar de jamais justificar uma tentativa de tirar de alguém, não são motivos públicos. Poderem acusar ou responderem pelo que ele realmente cometeu.